1.800 kg, move-se com velocidade de 80 km por hora, quando subitamente repara que uma viatura de massa 900 se move em sentido contrário com velocidade constante 50 km por hora. Assim, bruscamente do travão, carrega bruscamente no travão e desliza sobre o piso molhado durante 10 metros, não conseguindo evitar a colisão. Imediatamente após essa colisão, os automóveis seguem juntos e com rodas bloqueadas escorregam no piso até se mobilizarem. Que distância deslizam até se mobilizarem? O fator de atrito cinético é 250. Considere a aproximação do ponto material. Tudo bem, então, o que está acontecendo aqui? Inicialmente, eles têm velocidades em sentidos contrários, certo? Certo. E depois da colisão, eles vão permanecer juntos, até que a força de atrito freie completamente eles. Então, muito bem. O que me parece ter aqui, já que ele não cita exatamente qual é essa velocidade depois da colisão, isso é um problema de momento linear, tá? Sabes o momento linear? Já ouvi se falar? Sim, Aquele sim. da massa vezes velocidade, né? Então é esse problema que nós temos aqui. Então acho que o primeiro passo vai ser encontrar qual é essa velocidade aqui, certo? E depois que tu tiveres essa velocidade, o que tu tens é a velocidade inicial. Ok. Com isso, tu encontras a aceleração, porque a força de atrito será a desaceleração desse conjunto, e tendo velocidade inicial e aceleração, e sabendo que tu queres o momento da imobilização, ou seja, o momento em que a velocidade final é zero, tu consegues usar o V igual a V0 mais AT para encontrar o tempo, ok? Então é um problema cheio dos passos aqui. O primeiro passo vai ser encontrar essa que nós vamos chamar de velocidade inicial depois, ok? Sim, ela é a velocidade após a colisão, mas para o problema vai ser a velocidade inicial para jogarmos na equação logo logo, né? Então, bom. Eu vou escrever um pouco disso aqui para a gente não ficar perdido durante a resolução, tá bom? Eu escrevo rápido, não se preocupe. Temos uma colisão que será dada por momento linear. A velocidade do conjunto após a colisão será a velocidade inicial do problema, pois queremos saber quando esse conjunto, ou seja, os carros colididos, irão parar de se mover juntos. Para isso, precisaremos utilizar a equação V igual a V0 mais AT. Encontraremos o tempo para que a velocidade final seja zero. A aceleração será dada pela força de atrito. Bem, acho que isso aqui é um bom resumo do que a gente tem que fazer, ok? Ok. Ótimo. Então, primeira coisa, momento linear. Nós sabemos que se o momento linear é conservado, e no caso aqui é conservado, não há forças externas na colisão, o momento inicial é igual ao momento final. Ok? Então, vamos falar isso, né? Quem são? Massa do carro 1 vezes a velocidade do carro 1, mais a massa do carro 2, vezes a velocidade do carro 2. Tudo isso velocidades, vamos chamar de iniciais aqui, ok? Uhum. Igual a massa dos dois carros, porque foi uma colisão inelástica, perfeitamente inelástica, vezes a velocidade que eu vou chamar de V0, que é esse V0 aqui, ok? Ok. Certo. Então, essas informações nós temos, né? Opa, não é isso que eu queria abrir. Era isso, só que eu vou ficar olhando aqui para não ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Quem que é a nossa massa da picape? 1.800 quilos. A velocidade inicial da picape é 800 km por hora. Consegues converter isso para mim para metros por segundo? Ok, desculpa, qual é que eu tenho que 80 meter? km por hora. Ok.
É 22,22222. A massa agora é 900 quilos. Velocidade. Ah, e tem um detalhe, né? A gente vai ter que considerar um desses negativo. Vamos considerar o carro que está indo para a esquerda como negativo, tá bom? Ok, Porque, como você pode ver na figura, né? Tem um carro indo para a direita e outro para a esquerda. Então significa que a velocidade do para a esquerda é negativo. Ok? ok. E aqui tu tens a soma, que vai ser 2.700 vezes a velocidade, que é o que eu quero descobrir. Será que tu consegues descobrir essa velocidade, então, para mim? Por Certo. favor? Então, tá bom. A velocidade dá negativa, A velocidade da negativa. certo? Dá menos. Será? Não sei, hein? Agora que tu tá falando. Ah, tá, tem um detalhe aqui, né? E olha a besteira. Eu coloquei Ah, ok. 50, mas não é 50. Tem que passar Uhum. esses 50 para metros por segundo, certo? Sim, e metros por segundo é 13,89. 13,9. Beleza. Então agora, corrijas aí, desculpa o erro. Então, 10,17. Então tens uma velocidade positiva de 10,17. Vamos deixar 10 para ficar bonitinho? Tá bom. Então tá bom. Pronto. Então agora tu tens já boa parte do problema. Sabe, eu coloquei o V igual a V0 mais AT, porém o problema nos pede distância, né? Então tu podes utilizar V igual a V0 mais AT para encontrar o tempo e depois a distância. Mas nós podemos utilizar Torricelli de novo, certo? De toda forma, ainda precisamos da aceleração para encontrar o delta S. Delta S é deslocamento na física, tá? Certo. Lembra de ontem que a gente Sim, usou sim. isso para achar o delta S? Beleza. Então agora tem que achar a aceleração. Ele cita a força de atrito, né? Como a força de atrito é a única força que, vou escrever aqui, momento, só para separar as situações que tu estás a estudar aqui. Agora vamos da força. Isto foi um Então, momento linear, certo? momento linear, exatamente. Agora a força. A única força, né, como tu lembras, né, equação de Newton, somatório das forças, ou força resultante, igual a massa vezes a aceleração. Qual a única força que age nesse problema? Força de atrito. Quem são as massas? Massa do um e do 2. Vezes a aceleração que eu estou a procurar, ok? Ok. Bem, quem é a força de atrito? Nós também vimos na aula passada. É o coeficiente de atrito vezes a força-peso. Ou, no caso, a força normal, que é igual a força-peso, né? Certo. E a força-peso aqui também vai ser M1 mais M2 vezes a gravidade. Então, como a gente tem M1 mais M2 dos dois lados, a gente corta. E a aceleração, como normalmente é igual ao coeficiente de atrito vezes a gravidade, nesses casos, né? Então, o coeficiente de atrito era 0,25, né? Não lembro exatamente quanto é. Acho 0,250.
25, 250, praticamente a mesma É coisa. 0,25. Sim, exato. Vezes 9,8. Deus podia ter colaborado, colocado mais um 0,2 aqui, né? Para a gravidade ser 10 e a gente não tem que ficar fazendo conta com arredondamentos. Mas faz aí, se tu puderes fazer. Sim. É 2,45 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, só lembrando que isso é uma desaceleração. Então, a hora que ela entra lá na Torricelli, né? Vamos colocá-la negativa, porque é algo que vai fazer o nosso carro parar, certo? Certo. E aqui a Torre Eiffel também colocamos nas forças ou colocamos no movimento? Aqui não importa muito, né? Aqui eu só tenho que fazer a interpretação aqui. O importante é a hora que eu coloco aqui, quando eu estou definindo bem especificamente um sentido positivo, né? Daí sim, porque eu vou colocar que é zero a velocidade final e a inicial eu vou colocar o 10 que a gente encontrou, né? Foi 10, né? Isso. Então, se eu estou dizendo que ele vai para a direita e ele vai perdendo, né? Então significa que esse sentido é negativo. Então vai ficar 2 vezes menos Ou seja, a 2, aceleração está no sentido para a esquerda, certo? Como ele está aí para a direita, a sim, aceleração. sim, exatamente. Tá contra o sentido do movimento, né? Na prática. Então, sim. Agora tem que fazer essa continha aí. Hum. 122,5. Pronto. Então, o que eu tenho a dizer sobre um problema como esse? Eu acho que dava para tu fazer. Certo. A parte mais difícil, por ser não muito usual, é essa parte do momento linear, né? Mas eu acho que dava para tu fazer um probleminha desse. Se tu Certo. não chegasse a tentar ou algo assim. E eu estive a ver, porque nós hoje recebemos um mail do professor em que nós podemos levar uma folha A4 com fórmulas, podemos fazer nós as nossas fórmulas. Eu estava a tentar ver como é que iria fazer. Tem bastante fórmula, né? Sim, Mas a é isso. fórmula sozinha não vai te dizer esse passo a passo aqui, né? Sim, Então, bem, tenho certeza que você pode escrever no formulário, você pode até pedir para o chat GPT fazer um formulário para ti, mas eu acredito que a interpretação aqui do problema é o necessário, né? ok, exato. E eu acho que tu tens capacidade de conseguir fazer um problema como esse sozinho, sim. Sim, sim, sim. Tá? Então tá bom. Bem, seria interessante que para a nossa. Bem, nós temos que fazer explicações de estatística ainda, né? Como tu Certo. falasse. E nós temos mais 3 aulas. Então, eu acredito que a próxima pode ser de física ainda. Estatística costuma ser mais fácil. Sim, Só sim. que é o seguinte. Estatística estou bem. O que a minha pior parte é mesmo os intervalos de confiança e a estimação de parâmetros. Isso aí é difícil mesmo. Bem, só uma coisa que eu acho que seria interessante fazermos. Amanhã nós temos explicações, né? Às 16. Certo. Então, O que eu vou fazer hoje é eu vou começar a fazer o próximo exame e assim já tiro as dúvidas todas, o que é que percebo mais, o que é que percebo menos. exato. Isso é muito importante para a próxima aula ser bastante útil. Ok? Certo. Então, vamos para o próximo problema. Oração. Oração de um motor de bloco 10 representado na figura. Bem, deixa eu copiar já isso aqui. Esse problema envolve rotação, inércia. Esses aqui costumam ser mais complicados. Oração de um motor de um bloco de 10 kg representado na figura, a parte do repouso inicia o seu movimento ascendente
com uma aceleração constante. Sabe-se que, durante esse movimento, o cabo não escorrega sobre a rodana e roda 2 voltas completas nos primeiros 2 segundos. Determine o valor das forças de tensão que atuam no cabo. 2 voltas completas em 2 segundos. Essa informação tem a ver com aceleração ou velocidade, coisas assim. Estava no repouso, né? Então, essas informações têm a ver com o fato da rodana estar parada e ganhar uma velocidade de rotação, né? Uma velocidade angular. Ela completou 2 voltas nos primeiros 2 segundos. A princípio, ela tem uma aceleração, né? Então, tem tudo isso acontecendo aqui, né? Bem, vamos fazer o diagrama das forças. Aqui nós temos a força normal, a força Px para cá, Py. Para cá a gente tem tensão. E, bem, é a mesma tensão aqui, né? Da rodando. Chamar de TX também. Bem que só tem uma, então vamos chamar de T. Ok? Sim. A princípio é isso. Nós só temos essa tensão agindo ali na rodando, não tem outra. Não. Então, ele está pedindo, determine as forças de tensão que atuam no cabo. Ele quer saber justamente a tensão. Muito bem. Agora, ele dá uma série de informações aqui sobre alturas e distâncias, coisas assim. O coeficiente de atrito. Bem, nós podemos fazer, então, as forças do bloco, né? Nós podemos dizer aqui que, como ele não voa nem afunda, né? Normal igual a PY. Muito bem. Nós podemos também dizer que T é igual a Px. Só que tem a força de atrito também. Certo. Se a tendência do... Aí que tá, né? Tem que ver onde é a tendência do movimento aqui. O cabo não escorre. Reflexão na figura, parte de repouso em si, se movimento. Ascendente, né? Então ele está indo para cima. Portanto, a força de atrito é para baixo. Então, significa que é só essas duas aqui. E tem um detalhe ainda por cima. Aceleração constante. Ou seja, a Não tem velocidade é zero. aceleração. Não é zero. Não é zero. Se a velocidade fosse constante, seria zero. Mas como é aceleração, não, né? Aceleração Ok. vai ter uma aceleração. Se ele tivesse dito nula, daí facilitaria bastante. Mas não vai facilitar, não. E ele tem algumas outras informações ainda, né? Nós estamos falando de um objeto que gira. Então, acontece um torque aqui. Ok? Então, a gente sabe que existe o somatório dos torques também, né? Bem, o que acontece, né? O somatório dos torques é igual ao momento de inércia vezes a aceleração centrípeta, beleza? Certo. O único torque que acontece aqui é o torque da força de tensão, que é essa aqui, né? Imagina, essa força de tensão, ela não vai fazer essa roda girar no sentido horário? Vai. Pronto. O sentido horário na física é o sentido negativo, tá bom? Certo. Então, nós vamos ter que colocar assim, menos T. O torque é sempre também dado por força vezes a distância ao eixo de rotação. Que no caso é o raio, né? Certo. Então, vezes o raio. É a única força que causa torque.
vai ser igual ao momento de inércia da roldana, que é mr ao quadrado sobre 2, de acordo com o enunciado, certo? Vezes a aceleração centrípeta, que é a própria aceleração normal dividido pelo raio. Ok? Ok. E esse R que tá a roxo é o quê? É o raio? É o mesmo R, só que eu pintei de roxo. Ok. É o raio da roldana, ok? Que eu pintei de roxo lá, tá bom? É tudo mesmo R. Mas essa terceira forma é a forma Do torque, do torque. Ok. isso. Então, por isso que eu escrevi sobre torque aqui. Torque. Então, o torque nessa roldana se dá devido à força de tensão. E é igual a momento de inércia vezes a aceleração centrípeta, que, como a corda não desliza, é simplesmente aceleração sobre o raio, beleza? O que facilita bastante a nossa vida, porque vai cortar todos esses raios, né? Ele até cita o raio da Roldana, mas acabou que neste momento não vai ser necessário. Vai cortar tudo. Então, nosso foco é achar a tensão. Vamos usar essa última equação aqui, já que facilitou bastante, né? Corta, corta, corta. Vai ficar menos a tensão igual a massa vezes a aceleração sobre 2. Ok? Ok. Só que quem é a massa vezes a aceleração? Bem, a massa do bloco, né? Eu até tenho, ou não tenho, sei lá. Ah, não, não, essa massa é a massa da roldana, tem que cuidar com isso aqui. É a massa da roldana, ok? Essa massa aqui é a massa do bloco. Ok. Essa massa aqui é a massa da roldana. E aqui o torque nós estamos falando da roldana, né? Então, foi isso aí. Porém, eu não sei quem é a aceleração. Eu quero a tensão e não sei quem é a aceleração. Mas eu tenho uma outra equação que envolve aceleração, certo? Certo. Então eu tenho que isolar a aceleração lá naquela outra equação. Se eu isolar a aceleração lá naquela outra equação, eu vou ficar com A igual a T, que é o que eu quero, por sinal, a Px, que é m do bloco, gravidade, cosseno do ângulo, certo? Não, Px é sempre seno do ângulo, desculpa. E a força de atrito a gente já viu que é μ vezes a normal, certo? Eu estou pegando Exato. essa equação aqui, tá bom? Certo, certo. Sim, estou acompanhando. E a força de atrito é μ vezes a normal, que no caso aqui é igual a py, que no caso aqui é igual a mg cosseno θ. Tudo isso dividido pela massa. Mas é cosseno de θ, eu não percebi porque é que no peso X é seno e agora na força de atrito é cosseno. Porque Px é. Bem, tudo isso tem a ver com a decomposição da força-peso, tá? Tu sabe que a Certo, força-peso certo, é é essa assim. aqui, né? Só que ela pode ser escrita como a soma de Px e de Py, se a gente Exato. fizer a decomposição. Então tem toda uma decomposição trigonométrica para isso, mas é algo que você tem que decorar, tá? Uhum. Porque se você for fazer a decomposição trigonométrica, vai estar mal. Ok. É muito longo fazer essa decomposição, tá bom? Tá bem. Então, Px é P seno θ e o Py é P cosseno θ. Obrigado. Então, só decora isso, tá? É sempre assim, beleza? E a força de atrito é sempre, sempre não, neste Força caso de é atrito a cosseno. gente já viu na aula passada, né? É sempre o coeficiente de atrito vezes a força normal, certo? Sim, mas e neste caso, pois, neste caso é cosseno, ok. Sim, porque a força normal é Nesse cosseno. caso, como a força normal é igual a Py, né? É para Y, é Por causa da cosseno, primeira ok. equação, então vai ser igual a cosseno θ, exatamente. Então, agora nós temos mais uma expressão aqui para colocar junto para encontrar a tensão. Então, no caso, o que tu podes fazer aqui? Tu podes resolver. Bem, aqui já vai ser você que vai fazer, tá bom? Até porque Tá eu bom. preciso ir à casa de banho. Tu tens Sim. que encontrar, bem, o valor dessas coisas, para depois fazer essa substituição aqui. E daí encontrar o valor de t, tá bom? Não vai ser a conta mais fácil do mundo, né? Tem bastante números, mas tem que fazer. Agora a pergunta é, quem que é o seno e o cosseno, né? Porque em nenhum momento ele nos dá o ângulo.
Mas você pode lembrar que o seno e o cosseno é cateto oposto pelo cateto adjacente, certo? Tem Certo, a ver com cateto oposto, cateto adjacente, coisas assim. E aqui tu certo. tens um triângulo, ó. E tem as alturas, exato. Exato. Então tu podes usar a trigonometria para isso. E Lem- ainda por cima é um triângulo isósceles, porque os lados são iguais. Ou seja, Então tu já sabes que o ângulo é 45. aquele é 90, aquele é 45, exato. Isso. Então tu já sabes que tanto seno quanto cosseno é raiz de 2 sobre 2, certo? Exato. Exato. Pô, ótimo. Então eu vou à casa de banho e já volto. Vamos ver o que tu me tragas quando eu Ok. voltar.
Voltei aí, conseguiu fazer alguma coisa? Eu acho que, eu acho que terminei agora mesmo de ver o valor de tensão, mas eu não sei se está certo. Se tiveres me Mas deu-me enviar ou algo assim, porque deu-me se tu só me 5, falares o valor, eu não vou saber, tá? pois, deu-me 5,5. Então, o que eu fiz foi, então, substituí a aceleração por essa fórmula toda, certo? Aham. E depois eu sei que a massa da roldana, que é o M grande, certo? Uhum. É 2. Logo posso cortar logo com o 2 em baixo, que está a dividir. Logo fica só que a menos tensão é igual à aceleração, Certo? certo? Ou seja, depois o P de X dá-me, ou seja, o MG seno de θ dá-me 69,3 e o força de atrito dá-me 8,7. Ou seja, Hum. ficamos com T menos 69,3 mais 8,7 a dividir por 10, que é igual a menos T. Parece bom. E A depois, resposta faz sentido. fazendo coisa, dá-me que o T é igual a 5,5, é 5,5 newtons, certo? Newtons. Certo. Parece certo. Eu não fiz a conta, mas parece certo. E- Ou eu fiz, eu tava mexendo nela. Não, não, mas me parece bom, tá bom? O importante é que tu conseguiu juntar os pontos. Claro que vamos dizer assim, eu te deixei na cara do gol, né? Certo. Deixei na cara da baliza. O que que acontece, né? Tu tinhas que ter conseguido construir essas equações, tá bom? Então, quando fores resolver um problema de forças, a minha dica é que tu sempre desenhe as forças para que naturalmente as equações apareçam aqui do teu lado, Certo. ok? A mim o que me faz às vezes mais dificuldade é mesmo a interpretação do problema, saber o que usar, o que não usar. É prática, tenho que ter Imagino que mais sim. prática, tenho que fazer mais exercícios A para. minha dica também, se tu tiveres tempo, né, se tu quiseres focar muito mesmo, tente refazer esses problemas sem olhar, Sem né? olhar, exato. Sem olhar. Daí, quando tu não conseguires mais andar, não tiver mais jeito, daí tu olhas. Tá bom? Ok, vou fazer isso. Vamos ver esse problema aqui. Uma figura representa um artista de circo que executa um salto quádruplo. A duração do salto no ar é 1,87 segundos. A sua postura mantém-se estendida durante apenas 1,4 da primeira rotação, 1/4 da primeira rotação e 1/4 da última rotação. Nesses intervalos, o atleta tem um momento de inércia de I1 em relação ao centro de massa, representado por um ponto na figura igual a 19,9, e uma velocidade angular. Durante o resto do salto, devido à alteração de sua postura corporal, o momento de inércia, sua velocidade de rotação. Meu Deus, problema maluco. Será que eu sei fazer esse problema aqui? Ele é meio estranho, esse problema. Ele nos dá o momento de inércia inicial, momento de inércia final. Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa de conservação do momento angular, eu acho. Eu acho que tem a ver com conservação do momento angular. Isso. O momento angular final tem que ser igual ao momento angular inicial. Acho que é isso. Bem, esse problema me pegou um pouco, mas eu acho que é momento angular. Então, deixa eu copiar, colar lá. Eu vou ter que abrir outro arquivo. Muito bem. O que acontece é que nós temos, eu acho, aqui nesse primeiro momento, que calcular o tempo
para um quarto da rotação com o primeiro momento angular, depois calcular o tempo, o restante da rotação com o outro momento angular. E daí, depois que a gente calcular esses tempos, a gente faz a conservação do momento angular, ok? Então, tem que calcular esses tempos primeiro. Tudo bem? Sim, parece um pouco Tá. complicado, mas sim. Sim, é assim. Agora, então, Dá 0,47 segundos. você já calculou? Ou Um está quarto escrito de, isso em algum lugar? não, um quarto de 1,87 é 0,47. Ah, sim, sim, sim. Então, vamos anotar esse tempo aqui. Vamos chamar de T1. O 0, quanto? 0,47. Muito bem. Daí, nós temos o tempo, vamos chamar isso de tempo inicial, tempo final, também vai ser isso, né? Pela mesma Sim. lógica, simétrico. E, então, nesse primeiro tempo inicial aqui, nós temos a rotação, aquele momento de inércia 1, I1. Porque conservação do momento angular é assim, ó, o momento angular conserva, ele é constante, chama de constante. Então, no nosso caso aqui, o que é momento angular, né? Só lembrando que o momento angular ele é dado por o momento de inércia vezes a rotação. Então, significa que o momento de inércia inicial vezes a rotação inicial é igual, né? O momento de inércia 1 vezes a rotação 1 é igual ao momento de inércia 2 vezes a rotação 2. Daí, eu vou isolar o que eu quero, né? E agora eu vou usar os tempos. Porque vamos parar para pensar no W1, né? O W1, que é uma velocidade angular, tem a ver com o ângulo dividido pelo tempo. Nem velocidade linear não é deslocamento dividido pelo tempo. A velocidade angular é o ângulo dividido pelo tempo. Bem, qual é o ângulo? O ângulo é quanto ele girou. Ó, ele fez a primeira rotação em 1/4. Então, ele fez 2π em 1/4. Então, uma rotação inteira é 2π, certo? Certo. Dividido pelo tempo que tu encontrasse, que é o 0,47. Daí, aqui vai ser só. Um, um, um quarto é É 1 2π. quarto da rotação, né? 1/4 2π, exatamente. Ok? Daí agora tem que fazer essa conta aí. Π sobre 2 multiplica por 0,47. Será que você consegue fazer essa conta para mim? Sim, sim. Tenho certeza que. Dá 3,34. Tenho certeza que o tempo está certo. Um, O tempo total do salto é 1,87 segundos, né? certo. E um quarto disso deu esse valor. Então, É. 0,47 mais 0,47 dá Só que o salto é quádruplo, certo? 0,94. O salto é quádruplo. Ah, é quadro. Não sei. O que é que isso quer dizer? Significa que ele dá 4 giros, Ah, entendeu? Entende o que eu quero dizer? Então ele dá 4 sim. giros. Ou seja, uma rotação completa vai levar 1,87, que é o tempo, dividido por 4, porque ele vai dar 4 giros. Uma rotação completa é isso aqui. É 0,47. Isso. Então, 1/4 da rotação
Vai ser isso aqui dividido por 4, que vai dar mais ou menos 0,16. Ok? Entendeu, cara? Entendi. Beleza. Então vamos arredondar para 2. Pois é. Ele faz isso 2 vezes, né? No começo e no fim. Então, temos que levar isso em conta. Pois todo o resto dos 1,87 segundos é só para as rotações com outro momento de inércia, beleza? Então, vamos dizer assim, aqui ele toma 0,12 segundos, aqui também. E aqui todo o resto. Quanto é que sobrou aqui para o outro momento de inércia? Sobrou 1,87 menos 0,24. É 1,63. Beleza. Quase, hein? Então, a gente tem que cuidar com esse valor aqui. É isso, né? O valor é 0,12. Ai, desculpa. Entendi. Saudades que eu tenho de morar em Portugal. Aí em Portugal eu nunca espirrava. No Brasil, sei lá, tem muito pólen. Onde é que tu mora no Brasil? Santa Catarina. Sério? Eu tive intercâmbio em Florianópolis. Ah, que legal, aqui perto de onde eu moro. Estive na UFSC o ano passado. Por acaso eu estava assim a reconhecer o sotaque, porque eu tenho um amigo meu que é gaúcho e ele tem um sotaque bem parecido. É, aqui no sul a gente fala meio parecido. Mas o É, sotaque de Floripa eu acho, de Florianópolis eu acho um pouco parecido com o sotaque de Portugal, assim. é sim, mais açoriano. A minha namorada, por acaso, também é de Santa Catarina, ela é de Criciúma. Poxa, cara, então tu curte brasileiro. É verdade. Que bom, que bom. Eu morava em Braga. Em Braga, pois, aqui perto do Porto. Eu sou do Porto, é perto. É, mas teu sotaque não é tão do Porto assim. Não, não, Eu não é. diria que teu sotaque é mais de Lisboa, porque o Porto fala mais É, puxado, é né? verdade, é verdade. Já me falaram isso também. Você não fala, você não fala senhora, Não, não, não. senhora. Lá em Braga é ainda mais sotaque, né? Mas em Sim, Porto Braga. também. Quanto mais norte, mais destaque, isso é. Bem, então o que temos aqui? Tens que fazer essa divisão aqui. Para mim, eu acho que agora tá tudo certo, tá? Ok, Então daí tu vai achar a velocidade angular no primeiro caso, pode ser? tá bom. É 13,09. 3,09? 13, 13,09. Você tem que falar Treus. Que aí em Portugal vocês colocam U, onde eu não sei onde está esse U. Treus. Mas beleza. Então tá aí. 13,1 segundos. Agora que nós temos essa primeira velocidade angular, já podemos Mas não é, partir para. Diga. é metro por segundo, certo? Ah, Ou é radianos, desculpa, coloquei a radianos, unidade exato, errada. radianos por segundo. Exato. Isso. Agora tu pode simplesmente jogar nessa equação aqui, pronto, né? Tu já tens tudo que tu precisas. Não me parece que irá precisar de alguma coisa além disso. E ele dá a inércia 1. Dá tudo no enunciado. Tu não tá com o enunciado aí? eh, ok, está aqui, sim. Já reparei, já vi. É 19,9. Só que agora eu tô. Bem, tua conta tá certa, tá? Tu não fez nada de errado. Mas Não, eu tô pensando uma coisa aqui. talvez Se. a minha calculadora está em graus, se calhar eu tenho que mudar para radianos, certo? Não, não. Tá certa a resposta. Ok. A coisa é que eu tô pensando no outro caso. Bem, só deixa eu confirmar então o que tu falasse agora.
Tá aí. Mas é que se tu utilizou o π como 3,14, isso não tem diferença, tá? Pois, 3,14, vai dividir por 2, vai dividir por 0,12, 12. ou 12, né? Isso. Bem, tudo bem. Só que eu tô pensando uma coisa aqui. Eu acho que não tem problema, mas é que ele faz 2 vezes esse salto com essa velocidade angular, né? Mas eu acho que não tem problema. Vai ser a mesma coisa. Então, O agora valor sim, deu 66,3. 66,3, ok. 63,3 rad. E talvez faça sentido porque ele está com maior velocidade lá em cima, não sei, digo eu. Não, eu acho que está tudo certo. Preciso só confirmar, mas eu acho que está tudo certo. Bem, terminamos essa ficha, né? Exato. Entendi. Então é isso. Bem, acho que essa ficha é bem interessante, né? Certo. Mas, O que eu vou fazer hoje à tarde é vou resolvê-la novamente agora sem olhar para ela e começar logo a outra ficha para ver quais são as dúvidas que eu tenho. pronto. Bem, já que a gente tem uns minutinhos, eu queria ver o teu material de estatística antes. Estatística, ok, eu vou. Tens como tu me enviar para eu dar uma olhada? Certo, certo, vou enviar. Não sei se sabe o que é o Octave, nós usamos através do Octave também. Utilizamos como ferramenta para calcular o Octave. Ah, Mas o resto vai dar tudo a mesma coisa, mas eu vou enviar aqui um exame, por exemplo. vou abrir aqui. Pois, e aqui não dá para, por exemplo, no exercício 2 não dá para ver porque ele é um ficheiro Excel e não tem aqui o ficheiro Excel porque eles não disponibilizam. Normalmente Certo. disponível. Mas é a distribuição de Poisson, né? Distribuição Esse é o discreta. exercício 1 e 2. O 3 é que, se baixar um pouco, considera os dados constantes do ficheiro. Pronto, eu não tenho esse ficheiro, porque eles não colocam isso. Não sei porquê, mas não colocam. Entendi. Bem, isso aqui é a estatística normal lá. Distribuição normal, teste de hipótese, intervalo de confiança. Não é? A gente não vai precisar disso para estudar essa matéria, tá? Não Certo. precisamos desse ficheiro. Eu tenho material, também podemos pegar outras coisas que tu tiveres aí, então não tem Ok, problema, ok. tá? Sim, para mim, o estatística é mesmo um, um apanhado assim só das distribuições, da distribuição normal, de Poisson e binomial, assim só um apanhado mais básico e depois focar mais nessa última parte, testes de hipóteses, estimação de parâmetros, intervalos de confiança e essas coisas aí que eu tenho mais Sim. dificuldade. Nós podemos deixar isso para sexta. Me diz uma coisa, na quinta, tu Certo. estás ocupado quinta no Quinta começo eu da tenho tarde? uma apresentação à tarde, porque esta Ah, semana tá. é de apresentações, de avaliações de trabalho. Certo. Então tá bom. Então tá E, bom. Então mas na sexta a gente tem eu 2 aulas. sexta-feira, depois se me conseguisse enviar a programação da próxima semana para eu marcar assim todas de estatística, porque o exame de física é na terça e o de estatística é na Ah, sexta. então tu queres ver só física essa semana. Ok, perfeito. Não, na sexta podemos começar a ver um pouco de estatística, por mim está tudo bem. Então tá bom. Então vemos isso na sexta também, então. Então tá, Pronto, depois eu já te combinado. envio os horários, tá? Então tá Tá bom. bom. Nos falamos amanhã, então, às 16. Ok, obrigado. Até. Tchau, tchau, até. Tchau, tchau. Um abraço.